Glória a Deus, Ele é o canal de bênção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pela vida do Mateus, teu filho, teu servo, a qual, ó Pai, desde o princípio, Pai, do momento a qual ele tem congregado neste lugar, tem servido ao Senhor neste lugar, tem sido ligado no corpo de Cristo neste lugar, tem sido bênção a Deus, tem dado bom testemunho, tem sido servo fiel, tem ministrado a palavra, até quando pelo seu testemunho tem ministrado a palavra, e que hoje, Pai, ele seja um canal de bênção para ministrar a amada igreja, que ele fala poderosamente, Pai, com cada vida, que o seu Pai venha conduzindo, venha ministrando, venha falando, porque eu bem sei, ó Pai, que é o Senhor que está preparando, que preparou, que nos trouxe aqui, que preparou ele, deu uma palavra, uma direção, e que o Senhor use ele, Pai, numa ousadia do Espírito Santo de Deus. Assim, Pai, nós oramos, cremos e já recebemos, ó Pai, a palavra e a bênção, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode falar para o irmão do seu lado aí, fala, é hoje que Deus vai falar com você, amém, glória a Deus. Só passa mal, deixa embaixo aí. Som. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Antes de compartilhar a palavra que eu tenho que compartilhar com vocês hoje, eu quero que a gente faça outra oração. Pode ser sentado mesmo, mas eu quero que vocês me acompanhem nessa oração, certo? Que vai ser específica para essa palavra, tá? Então, abaixem as cabeças e me acompanhem. Meu Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, com o nosso coração aberto, Pai, para a Tua ministração, Pai. Pedimos, Pai, que a Tua luz venha, Pai, iluminar o nosso coração. Mostre onde, Pai, onde há escuridão, onde há trevas, onde há pecado e erros, Pai. Mostre, Senhor Jesus, com a Tua luz, com a luz do Teu Evangelho, com a luz do Teu amor, Pai, para que tenhamos consciência, Pai, possamos tomar atitudes, Pai, possamos, Pai, nos posicionar, Pai, para a Tua santidade, Senhor Jesus, para glorificar o Teu nome através das nossas vidas, Senhor. Ministra em nós, seja a Tua palavra aqui pregada, seja Cristo Jesus aqui evidenciado e somente a Ele. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra que eu vou pregar para você, porque eu vou pregar hoje, poderia colocar o título de Uma Mensagem para os Cansados e Sobrecarregados. Glória a Deus. Para nós entendermos essa palavra, eu vou fazer uma introdução ligando com outra palavra que já aconteceu aqui, que já foi pregada, que é a palavra do Hugo. Ele pregou até em duas partes essa palavra, que é a corrida da fé. E assim ele explicou para a gente que a corrida da fé, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós estamos numa corrida para o prêmio final, que é a vida eterna, que é conhecer plenamente Jesus. E essa corrida nós disputamos contra o pecado, contra o mundo e contra o inimigo, o diabo. Esta corrida é descrita lá em Hebreus 12, 2, que eu quero ler junto com vocês. Se vocês puderem abrir. Hebreus 12, 1. Amém? Então, me acompanhem na leitura. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão perto de nós rodeia, e corramos com paciência a corrida que está posta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Então, esse versículo aqui diz que nós iniciamos uma corrida que está posta diante de nós. Nós devemos correr essa corrida com paciência e olhando somente para Cristo,
o autor e consumador da nossa fé. Então, todos aqui, se nós estamos aqui, nós iniciamos essa corrida já. Porém, nem todos permanecem nessa corrida. E essa corrida não é igual a todo momento da nossa vida. Testemunho próprio, eu digo que eu já iniciei essa corrida de uma maneira, mas por culpa da minha inconstância, do meu medo, da minha fragilidade, dos meus erros, acontece que eu vou me sobrecarregando de um peso desnecessário que faz a gente cambalear nessa corrida, ficar cansado dessa corrida, a corrida da fé. Nós ficamos cansados, nós ficamos fadigados da corrida da fé. O que seria esse cansaço da corrida da fé? Esse cansaço de lutar contra nós mesmos, esse cansaço de lutar contra as tentações, contra as provações, esse cansaço que é cotidiano da vida cristã. Eu não estou profetizando na vida de ninguém aqui, mas a vida cristã não é só lá nas alturas, por parte de nós, porque infelizmente nós ainda somos falhos, nós ainda somos pecadores, e por isso, em algum momento, se você já passou ou não passou, tomara que não passe, mas você já deve ter passado esse momento de cansaço, de pensar que quero largar tudo, quero abandonar tudo, né? Então, esse cansaço que tem com esse iniciar da corrida da fé, essa sobrecarga, faz que nós, durante essa corrida, mudamos as nossas atitudes. Aqui, por exemplo, tem um exemplo que nós começamos a corrida, certo? Aí imagina que tem o pecado, o mundo e o diabo correndo ao nosso lado. E chega um momento que esse cansaço, esse sobrecarga está sobre nós, e nós decidimos diminuir a velocidade. Assim como acontece uma corrida normal. Quando o atleta está correndo lá e ele diminui a velocidade porque ele está cansado. Esse diminuir a velocidade a gente poderia colocar como o nosso tempo com Deus, a nossa intimidade com Deus. Chega um momento que nós estamos cansados, que esse cansaço acaba gerando em nós, gerando atitudes em nós, que é diminuir o nosso tempo com Deus. Nós diminuímos a nossa intimidade com o Senhor, nós diminuímos o tempo que dedicamos sozinho com o Senhor, devido a esse cansaço que veio sobre nós. E aí, depois de diminuir a velocidade, a gente vai ficando para trás, E depois, nós chegamos um momento que a gente para de correr, a gente começa a caminhar. Esse caminhar poderia ser uma comparação com a nossa vida de oração. Nós começamos ali orando de uma maneira, dedicados, intencionais, e depois a gente vai diminuindo esse ritmo. O nosso tempo de oração vai diminuindo, a nossa vontade de orar vai diminuindo, a nossa vontade de vir na oração da madrugada vai diminuindo e vai deixando a gente para trás. Aí a gente já não está mais correndo, aí a gente já só está caminhando e a gente está ficando lá para trás. Aí chega um momento que a gente tropeça numa pedra que está na nossa frente e cai de cara e fica lá. A gente não se levanta, a gente desiste, a gente só caiu e ficou lá. Esse seria cair no pecado e continuar na prática desse pecado, paralelamente, comparando, entendeu? Então, a gente estava com uma velocidade alta, foi diminuindo. A gente parou de correr, começou a andar. A gente caiu e agora está no chão e não se levanta mais. E é esses os níveis de cansaço que vai apresentando na nossa corrida. E aí vai. Aí chega um momento em que a gente desiste de vez da corrida da fé. A gente decide abandonar. A gente larga tudo. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a minha comunhão com Deus, eu vou abandonar tudo e eu vou sair. Pronto, joguei a toalha, desisti da corrida. E esses níveis são apresentados durante a nossa vida. Eu oro para que não níveis tão profundos igual abandonar a fé. Só que já aconteceu casos assim, nós conhecemos pessoas. Você que está assistindo pode ser uma dessa pessoa. Vocês que estão aqui pode ser o que diminuiu a velocidade de corrida. Você pode ser o que começou a caminhar, que parou de orar com tanta intensidade. Você pode ser aquele que caiu na pedra e agora caiu e ainda está jogado na prática do pecado. Entende? Então, aí você continua no mesmo pecado, um pecado de estimação. Podemos ser nós, qualquer um de nós, nesses níveis. E a palavra hoje é para essas pessoas, em qualquer níveis que aparecer aqui.
É para você que está cansado, ou que já se sentiu cansado, que está sobrecarregado de um fardo que não consegue mais levar consigo, que vai diminuindo a sua vontade cada vez mais da caminhada com Deus. E a orientação é refletir onde nós estamos. Onde nós estamos nessa corrida. Você é o que está correndo disparado igual o Usain Bolt? Ou você é o que já diminuiu a velocidade? Ou você é o que caiu? Ou é você que abandonou totalmente? Entende? E para todos esses níveis, uma boa notícia é que há perdão ainda. Há salvação. Por isso que você está aqui, por isso que você que está me escutando também está escutando essa palavra. Porque ainda é chance para você. Não acabou. Ainda é chance. Então, é melhor nós assumirmos onde estamos, porque aí nós podemos receber de novo, abraçar novamente essa chance que está diante de nós. Amém? Eu quero ler com vocês Mateus 11, do 25 ao 30. Glória a Deus. Mateus 11, 28 ao 30. Vou ler o versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontreis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Então, para trazer no contexto dessa passagem, Jesus ele estava pregando nas cidades em volta, na região da Galileia. Ele, além de pregar o reino de Deus, ele estava pregando salvação, graça e realizando milagres naquelas regiões, milagres de cura, milagres de todos os tipos. Porém, aquelas cidades que ele passou ainda permaneciam incrédulas. Por isso, se a gente voltar um pouquinho antes, que eu não vou voltar, mas só para contextualizar, a gente vai perceber uma palavra de juízo de Jesus sobre aquelas cidades, falando que aquelas cidades teria bem menos tolerância do que Sodoma, porque naquelas cidades foram realizados milagres que não foram realizados em Sodoma. Porém, Jesus ministra uma palavra de juízo sobre aquelas cidades. Porém, após essa palavra de juízo, Jesus ministra uma palavra de salvação. Jesus ministra uma palavra de graça, de arrependimento para aquela cidade. É como se ele mostrasse o juízo, vocês estão praticando isso errado, vocês assim vão ser condenados, e após isso, ele espera o arrependimento dessas pessoas. E eu creio que assim também seja hoje. Se realizando milagres, se pregando a palavra, não seja para nos condenar, mas seja para dar oportunidade de nós nos arrependermos e voltar para o Senhor, e voltar às práticas boas, e voltar ao caminho que é o caminho de Jesus. Entende? Vou querer ler com vocês o versículo 28 somente, dessa passagem. Vamos detalhar bem cada parte. O versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora a pergunta é, quais são as pessoas que Jesus aqui está dizendo, os que estão cansados e oprimidos? Essas pessoas que Jesus diz que está cansados e oprimidos, eram as pessoas que ele estava pregando. Que eram os publicanos, que eram as prostitutas, que eram os ladrões, que eram os mentirosos, que eram os pecadores. E eu creio que nós também somos pecadores. Então, eu creio que, comparando, nós somos essas pessoas. Jesus está dizendo isso para nós hoje. Jesus disse naquela época lá, 2000 anos atrás, mas que ainda é para nós agora. Porque diariamente, mesmo após a gente aceitar o caminho de Cristo, nós cometemos pecados. E se você comete pecado, você é pecador, e aí você precisa de arrependimento, todos os dias. Então Jesus está dizendo para nós, essas pessoas que estão cansadas e oprimidas. Porém, ele diz, vinde a mim,
os que estáis cansados e oprimidos. Então, Jesus chama os que estáis cansados e oprimidos para vir a Ele. Por que Jesus diz para os que estáis cansados e oprimidos vir a Ele? Porque Jesus sabe quem Ele é. Jesus sabe para que Ele veio, que foi para perdoar os nossos pecados, que foi para morrer no nosso lugar, nos libertar dos pecados, nos libertar da morte, nos libertar de condenação, dar vestes novas. Então, Ele sabe para que Ele veio. Por isso que Ele diz, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus chama os cansados e oprimidos para vir a Ele, porque Ele vai dar fonte de vida para os cansados. Ele vai dar um novo espírito, Ele vai dar uma nova fome, Ele vai dar uma nova sede, Ele vai renovar as nossas energias. Então, se você se encontra cansado, ou já se encontrou cansado, ou quando você se encontrar cansado, lembre-se, para curar o cansaço, essa sobrecarga, vá a Jesus. Jesus é a fonte de vida. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Ele chama, vinde a mim. Ele está aqui nos chamando hoje, vinde a mim. Vinde a mim, Mateus, vinde a mim, Gabriela, vinde a mim, João. Vinde a mim. Jesus, Ele pede. Jesus chama por nós, vinde a mim. É como se nós estivéssemos com fome como não? Ele é o pão da vida. E nós estamos com fome e Ele fala, toma o pão, venha ter comunhão comigo. E comendo você vai se fortalecer. Comendo você vai ter um novo espírito, um novo coração. Comendo você vai ter suas energias renovadas para continuar no caminho da fé. Glória a Deus. Então, Jesus está aqui, chamando, vinde a mim, que eu perdoarei seus pecados, sararei suas feridas, te libertarei. Tirarei a carga pesada sobre você. Colocarei o meu jugo suave, te darei forças para continuar esta corrida. Olhe para mim, continue, não desiste. Clame a mim, clame por mais amor, clame por mais fé, clame por mais temor, que Jesus dará para vocês. Então, se vocês encontram nessa situação, clame ao Senhor. Vá até os pés de Jesus, que ali nós teremos as forças renovadas. E esse vinde a mim que Jesus diz, é uma prática diária. É como fosse a oração do dai o pão de nosso cada dia. É o pão de cada dia. Então, cada dia nós temos que ir a Jesus. Não vai ser em um encontro que nós vamos somente receber ali Jesus e pronto. Não precisamos ir mais a Jesus. Mas nós precisamos ir constantemente, todos os dias, atrás da intimidade da comunhão com Jesus. Atrás do pão diário, atrás do nosso alimento, atrás da vida que Ele tem e passa para nós. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Assim como o pastor falou na abertura, realmente esse versículo estava separado. Ele está à porta e bate. E aí a questão é nós abrirmos esse coração. Ele já nos chama, Ele já está com a mão estendida para nós. Independente de qualquer pecado que a gente tenha feito, Ele continua aqui com a mão estendida para nós, com a porta aberta. Batendo a porta. A pergunta é, você vai abrir a porta do seu coração para Jesus? Você vai abrir a porta para o arrependimento? Para o amor que Ele tem por você e foi derramado abundantemente sobre aquela cruz? Essa é a pergunta. E se você agora não sente vontade de abrir a porta do seu coração, pede desejo para Ele colocar desejo no seu coração de abrir a porta. Se você não está com fome do Senhor, peça fome dEle, que Ele é tudo isto. Entende? Se você está com pouca fé, peça fé para Ele, que Ele dará fé para você. Se você está com pouco temor dEle, peça temor, que Ele colocará temor no seu coração. Amém? Agora eu quero detalhar com vocês o versículo 29. Acompanhe comigo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Só essa parte do versículo 29. O que ele quer dizer com tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim? Naquela época, principalmente para as pessoas que ele estava falando ali na região da Galileia, aquelas pessoas eram orientadas pelos fariseus, pelos religiosos. O que os religiosos faziam? Eles colocavam doutrinas humanas, leis inalcançáveis para as pessoas, um jugo pesado sobre elas, que eles não faziam nem questão de mover.
mas eles enchiam ela de uma lista enorme de leis e regras para elas seguirem. E elas não conseguiam seguir aquilo. E por isso elas se sentiam carregadas, sobrecarregadas, porque elas não conseguiam carregar esse fardo. Elas não conseguem carregar os fardos de várias coisas que elas têm que fazer, que elas têm que seguir, várias doutrinas e tudo. Elas não conseguiam. E aqui Jesus diz, é como se ele dissesse, larga esse fardo pesado e toma o meu jugo, toma o meu fardo que é leve sobre você. Nós podemos ver isso em Mateus 23, versículo 4. Glória a Deus. Tinha separado, mas perdi. Mateus 23, versículo 4. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Então Jesus está falando para aquelas pessoas que estão sendo guiadas por religiosos, por mestres da lei, que colocavam esses fardos pesados sobre ela, e elas se sentiam cansadas e sobrecarregadas, porque elas nunca iam conseguir carregar aquele fardo. E eles eram hipócritas, porque eles falavam para elas seguirem aquilo, só que nem com um dedo sequer, aqui diz, que eles faziam força. Então eles não faziam a mínima força para seguir o que eles mesmos falavam. Eles só falavam, mas eles eram hipócritas e não cumpriam o que falavam. Então Jesus aqui diz, ele se apresenta contrapondo essa imagem do mestre religioso, do fariseu, porque ele se apresenta como: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, quando ele fala aprendei de mim, não é porque ele está dizendo para você seguir uma coisa que ele não vai fazer. Não, ele está dizendo que é para você fazer exatamente o que ele já fez. Entende? Então agora Jesus não vai passar um monte de lei, um monte de regras, mas ele vai se apresentar como o exemplo a ser seguido. E esse exemplo a ser seguido é o jugo suave. Não estou dizendo que é fácil ser igual a Jesus, mas ele nos capacita através do Espírito Santo para ser como ele. Nossa relação com o Espírito Santo é exatamente isso, porque o Espírito Santo revela quem Jesus é para nós, e assim nós cada vez mais tornamos parecido com aquele que olhamos. Assim que nós somos transformados, assim que nós abandonamos o pecado, as más práticas, assim que nós abandonamos o nosso velho homem, porque nós olhamos exatamente para quem Cristo é, para o Cristo revelado, para o Cristo testificado em nosso coração, e assim nós conseguimos ser como Ele. Não pelas nossas forças, não pelos nossos braços, mas pelo Espírito Santo em nós. Então, clamemos o Espírito Santo em nós. Somente assim nós vamos conseguir carregar esse jugo e vamos aprender com Cristo. Continuando no versículo 29. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Glória a Deus. Então, aqui Jesus chamou os cansados e oprimidos para vir até Ele, que Ele dará um novo jugo, que não é pesado, mas é leve, que é para aprender com Ele, e que, por isso, eles encontrarão descanso para as almas. Então, essas pessoas que estavam sem Cristo, as pessoas que estão sem Cristo, ela não tem descanso para a sua alma. Nós podemos observar bem que nesses tempos de pandemia, onde todos os grandes ídolos da humanidade foram derrubados, o dinheiro não é suficiente para parar a pandemia, nem o poder é suficiente para parar a pandemia, não é o maior exército do mundo é suficiente para parar a pandemia. Então, os ídolos dessas pessoas foram derrubados, e elas não encontram descanso mais para a alma, porque o que vai satisfazer a alma da pessoa se tudo que ela idolatra, coloca no lugar de Deus, não vale quase nada, pode sumir. Se ela coloca no lugar de Deus um parente dela e ele morre. Se ela coloca no lugar de Deus a mulher dela, a mulher dele e a mulher dele morre. Então, essa pessoa não tem descanso, é uma alma aflita. Porém, Jesus aqui diz que Ele é o caminho para o descanso da nossa alma. Porque Jesus não irá passar. Você pode não crer nele, mas ele será eterno de qualquer maneira. Então, você tem que colocar isso na mente, tipo, ele
é a única coisa que nunca irá passar. Ele é a única pessoa que nunca irá passar. E por isso ele tem que ser o rei do nosso coração, porque nós vamos estar fundamentados em algo eterno, fundamentados em um alicerce eterno. E assim nossa alma encontra descanso, não só nesta terra, não só nesse período que estamos aqui, mas por toda a eternidade nossa alma encontrará descanso nele e no Pai. Glória a Deus. Amém. Eu quero ler com vocês Lucas 14. Glória a Deus. Lucas 14, 16 ao 24. Isso aqui vai bem de encontro com o que o pastor falou um pouco na abertura, sobre a comunhão, sobre sentar à mesa com Jesus, sobre a intimidade com Ele. Essa passagem é a passagem que eu vou ler com vocês antes de tentar explicar elas. Lucas 14, versículo 16. Então, ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia, para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E o outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e eu vou examiná-las. Peço-me que me desculpe. E o outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o Senhor: Senhor, está feito como tu ordenastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Glória a Deus. Então essa passagem resume que Jesus, essa noite, está dizendo para nós: vinde a mim. E assim como esses convidados que rejeitaram o convite, qual que é a desculpa que você está preparando na sua cabeça para responder para Jesus? Jesus está dizendo: vinde a mim. Qual a desculpa que você vai dar? Você vai dar a desculpa que daqui uns anos, daqui um tempo, eu vou dar desculpa: não, eu vou casar, depois eu procuro mais Jesus e eu vou até Ele, ou vou dar desculpa como a minha faculdade, como o meu trabalho? Qual que é a sua desculpa para negar o pedido de Jesus: vinde a mim? Então, Ele está nos convidando para a ceia dEle. Nós não precisamos fazer nada, Ele faz tudo por nós, e Ele só pede para nós aceitarmos esse convite. Porque Ele já não está nos convidando para a ceia dEle, porque Ele já morreu na cruz. Não somos nós que vamos passar pela cruz, porque Ele já passou, Ele já pagou o preço. Agora Ele só convida para você receber isso. Entende? E mesmo assim nós conseguimos inventar desculpas. Mas creio que hoje não será um dia de desculpas. Nossa vida não terá mais desculpas para responder o vinde a mim de Jesus. Mas será assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou com o coração aberto para Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo das minhas transgressões e dos meus maus caminhos. E eu preciso somente de Ti. Eu preciso somente da intimidade contigo e do Teu amor sobre a minha vida. Que esse seja o nosso pensamento. É uma palavra um pouco rápida, mas é a conclusão. A conclusão é isso, irmãos. O cansaço pode vir em algum momento sobre a nossa vida. O cansaço talvez já veio na sua vida. E uma coisa que para você não desistir da corrida. Ou se você desistiu, volte a correr, porque ainda dá tempo. Porque ainda o mundo não acabou, ou a graça de Jesus ainda está aqui, o Espírito Santo de Deus ainda está aqui para habitar em você.
Então, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o erro que você tenha cometido, não importa onde você andou, por onde você estava, onde você está, Ele está aqui ainda por você, por mim. Ele ainda está aqui por nós. E Ele ainda chama a gente. Ele ainda chama a gente para a mesa. Ele ainda tem vestes novas e limpas para a gente. Ele ainda está aqui por nós. Então, que nós possamos pensar nisso. Pensar em dizer sim para esse vinde a mim. Pensar sim para voltar à corrida. Pensar sim para nós termos mais energias revigoradas, para continuar correndo, para continuar buscando até o prêmio da nossa fé, que é a vida eterna com Deus, que é a vida eterna na perfeição e na majestade do Senhor. Uma frase que eu queria compartilhar com vocês do Billy Graham: o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado, cativar um crente indiferente e capacitar uma igreja seca. E com essa frase, irmãos, eu termino essa pregação, mas antes de terminar ela, eu preciso orar com vocês. Amém? Então peço que se coloquem de pé. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, após receber a Sua palavra, Pai. Nós pedimos, Pai, que essa palavra seja uma semente, Pai, que caia em terra boa, Senhor Jesus. Que caia, Pai, no mais profundo do nosso coração e germine vida. Germine, Pai, rios de águas vivas sobre o nosso coração. Reanima a nossa fé, Pai. Reanima nossas forças, Pai. Reanima, Pai, a nossa vontade de Te buscar. A nossa vontade de continuar caminhando no caminho da fé. A nossa vontade de continuar lutando contra o pecado, contra todo o inimigo, Pai. Continue, Pai, aumentando o nosso temor e fé por Ti, Senhor. E aumente, Pai, aumente o nosso amor por Ti. Aumente, Senhor, a nossa vontade da Tua palavra, de obedecer os Teus mandamentos, de seguir os passos de Jesus. Senhor, transforma o nosso coração, transforma o coração de cada irmão aqui, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, venha dar vida, que o Teu Espírito, Pai, derrame misericórdia na vida de cada irmão aqui, Senhor Jesus. E com isso eu peço, Pai, e já Te agradeço, Senhor, pela Tua obra em nós. Te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aplaudem o Senhor Jesus. Glória, glória, glória. Feche seus olhos, amada igreja. A palavra do Senhor é essa: vinde a mim. E nós estamos aqui, queridos. Talvez você está em casa, e como saiu aquele servo anunciando acerca do chamado do seu Senhor, e muitos ali estavam